Então é permanecer, é obedecer e é habitar. Uma coisa que eu oro todos os dias da minha vida. E o Pedro e Lari, que estão aqui hoje à noite e que passaram os últimos 8 anos conosco, sabem que quase todos os dias, quando a gente não sabe o que mais orar ou declarar no nosso ministério, a gente ora assim: Jesus nos ensina como habitar em Ti a cada dia mais. Nos ensina como obedecer. Sabe por quê? Às vezes seus sonhos simplesmente não vão acontecer. E tudo bem. Porque se é sonho de Deus, Ele vai realizar. E talvez Ele vai realizar numa forma que você não imaginava. Então eu prefiro ser alguém obediente do que apenas um sonhador. Porque na verdade não são os sonhadores que mudam o mundo. São os realizadores, como que é? Os fazedores. Palavra mais fácil para o gringo. São os fazedores. Os fazedores de quê? A vontade de Deus. Como que eu vou saber a vontade de Deus? Eu vou habitar nele. E Ele vai me guiar e eu vou obedecer à vontade dEle ao longo da jornada da minha vida com Ele. Vocês estão comigo? Então Jesus fala assim para os seus discípulos em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, Ele o corta. E tudo o que dá fruto, Ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que alívio, gente. Para mim é um alívio. Porque eu não preciso fazer coisas. Eu preciso habitar nele. A pergunta não é o que eu devo fazer. A pergunta é onde eu estou. Porque se eu habito nele, Ele vai fazer os frutos através da minha vida. Mas sem estar nele, eu não consigo fazer nada. Eu lembro de uma vez eu estava orando com Deus, para ser honesto, estava reclamando com Deus um pouco. Alguém já reclamou com Deus? Pecado, não pode. Eu estava reclamando assim, Deus, por que não está dando certo aqui? Por que isso não está funcionando? Não estou entendendo isso. E Deus falou assim, Nick, João 5,19. Lê aquela passagem. Daí eu li. Jesus fala, o filho não pode fazer nada sem o pai. E Deus falou, se Jesus, o meu filho, não podia fazer nada sem mim, por que você está tentando tanto de fazer coisas da sua própria força? Se Jesus não conseguia, a gente com certeza não vai conseguir. Porque é sobre habitar nele e ele produz através de você. Ou seja, qualquer fruto verdadeiro, qualquer semente que brota, vem sempre através de intimidade. Intimidade sempre produz frutos, sempre. Mas sem intimidade nós não teremos frutos, pelo menos não frutos que duram, que têm uma longa estação de colheita mesmo. Então é sobre o permanecer. Vocês estão comigo? E como que eu vou saber se eu estou conseguindo permanecer em Cristo? E só para explicar, gente, é uma luta diária mesmo a permanecer em Cristo. Na minha vida porque a gente trabalha com pessoas que precisam de tudo, de todas as coisas, que as vidas são totalmente desestruturadas, que passaram por abuso, por trauma, e a gente tenta de fazer tudo para ajudá-los a chegar a ser restaurados. Mas tem dias que não dá. E daí eu luto contra aquela saída de permanecer em mim e o meu busco das minhas forças em como que eu posso melhorar a vida daquela pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando?
Então, minha luta não é tipo, eu não confio mais em Deus. Minha luta é muito mais assim, Deus, se está demorando um pouco, né? Então, eu vou resolver as coisas aqui. Eu vou procurar as soluções aqui. Sabe o que é? Nunca dá certo. Nunca. Então, como que eu vou saber? Qual é a medida para saber se eu estou permanecendo em Cristo? Ele fala aqui, em João 15. Se vocês permanecem em mim, eu vou produzir bons frutos através de vocês. Mas quais frutos, Nick? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe que a igreja por anos tem esse debate de qual é a evidência principal do batismo do Espírito. E os pentecostais falam que é línguas. Os carismáticos falam que é a palavra profética. Outros falam que é cura. E eu digo que é nem dessas três coisas, não. São esses frutos do Espírito. O sinal principal do batismo do Espírito é que o Espírito Santo está produzindo frutos em você e através de você. Então, como que eu vou saber se eu estou permanecendo em Cristo? Tá, você vai se perguntar, eu estou sendo amoroso? Eu tenho alegria? Estou em paz? Eu estou sendo bondoso, fiel? Eu estou tendo paciência com meus irmãos? Eu estou sendo uma pessoa com domínio próprio? Essa é a nossa medida se nós estamos permanecendo em Cristo. É interessante que essas coisas, os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, são simplesmente atributos da natureza e do caráter de Jesus Cristo. Ou seja, o mais que eu estou nele, o mais que eu me torno parecido com ele também. O mais que ele me transforma, que é o que a gente lê em 2 Coríntios 3, 17, ou 18, desculpa, que ele fala, e todos nós com o rosto descoberto. Isso é tão importante, gente, todos nós. Não é mais apenas o profeta, o rei, o pastor que tem acesso. Todos nós temos acesso ao presente do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A imagem de quem? Jesus Cristo. Como pelo Senhor que é o Espírito. Como que é que eu vou saber que meu tempo em contemplação, meditação, meu tempo no lugar secreto com Jesus está trazendo uma transformação na minha vida, onde eu estou sendo transformado mais e mais e mais na imagem dele? Agora, quando Paulo fala da imagem de Jesus, ele não está falando aparência. Ele está falando de quê? Da natureza. Ele está falando da natureza, não é aparência. Né? É engraçado como a gente... Alguém aqui já assistiu The Chosen? Aquele ator entrou na sua mente e suas orações também? Porque agora quando eu oro, eu vejo aquele cara, não, ele não é Jesus, mas ele é um Jesus muito bom de ator, né? Enfim, não é que a gente vai aparecer mais como Jesus, é que a gente vai ser mais como Jesus pela nossa natureza mesmo. É engraçado, não sei porque eu estou falando isso, mas eu viajo, então vou viajar. A minha filha Cássia, ela parece muito comigo. E todo mundo fala isso, nossa, Cássia parece muito com seu pai e tal. E um dia ela estava, não sei, 8, 9 anos de idade, e eu encontrei ela chorando no quarto. E eu, filha, o que foi? O que aconteceu? E ela chorando, e ela, é porque todo mundo fala que eu pareço com você, eu vou ter uma barba. E ela achava que literalmente, tipo, igual o pai, ela vai crescer uma barba. Eu, não, filha, você não vai ter uma barba assim. Então, fica de boa, se você quer ser mais como Jesus, mulheres, você não vai ter barba, tá? Não é sobre a aparência, é sobre a natureza. Qual é a natureza de Jesus? A natureza dele é de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Da mesma forma, quando você fala, eu estou gastando tanto tempo na presença de Deus, sabe? Estou sendo transformado. A gente ouviu um testemunho da escola.
em ambientes como a escola e ambientes como até a igreja, é fácil. Mas quando você está no seu trabalho e todo mundo é chato ao seu redor, daí a sua paciência é testada. Agora, isso não é para desprezejar, não sei a palavra, enfim. Escola, essa aí. A escola ou nem culto, mas esses momentos são momentos de incubadora, onde nós podemos receber muito para depois amadurecer em nossa vida dia a dia. Então, se você fala, eu gasto tanto tempo na presença de Deus, faço jejum 3 dias por semana, e eu estou assim, sempre no shaba no chão, soaking, ouvindo música de adoração, e tudo isso, eu não escuto música secular, nem olho no Netflix, eu estou só na Bíblia o tempo todo. Eu digo, amém, irmão. Mas eu quero ver você quando você está no restaurante e o seu pedido veio errado. Você vai ser uma pessoa mais paciente, mais amoroso, mais generoso. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque, de novo, não é sobre a mentalidade da noiva. Não é momentos. Eu tenho o meu momento com Jesus. Eu sou tão amoroso, paciente. E daí você deixa o noivo lá e você vai para o trabalho e você é aquele chatão lá. Não dá, gente. Porque a noiva habita com o noivo. Então, sabe o que? Ele vai contigo no seu trabalho. Da mesma forma que ele está aqui conosco hoje à noite. Não há diferença. Faz sentido? Que bom, vamos orar. Amém. Brincadeira. Mas, na verdade, a gente podia só ler isso, né, Robert? Não sei de vocês, mas comigo, cada vez que eu leio sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, eu sou extremamente confrontado. Extremamente. Porque eu sou uma pessoa paciente, por natureza. Isso não é uma dificuldade para mim. Com as pessoas, eu sou. Mas comigo mesmo, eu não sou. E para ser honesto, às vezes com Deus, eu não sou tão paciente. Porque às vezes eu assim, Deus, eu sei que você sabe todas as coisas. Mas deixa eu lembrar uma coisa que talvez você não está lembrando. Deus, você é onisciente. Mas sabia que? Daí eu vou, levando as minhas reclamações a Deus. Então eu estou extremamente confrontado nisso. Porque o fruto do Espírito quer dizer o quê? O semente do Espírito foi plantado naqueles que creem. Deus rega a semente. Mas nós temos também que nutrir a semente dentro de nós. E assim que nós fazemos isso, ela vai brotar e vai dar frutos. Mas o bom também é que Jesus fala aqui que ele poda aqueles que ele ama. Ninguém quer ser podado. Mas ele poda porque ele ama. Sabe, meu irmão e eu, quando a gente era pequeno, a gente foi visitar a minha avó lá na Flórida. E a gente plantou um laranjeira, muito pequeno assim. Daí passou uns 3 anos que a gente não visitava ela lá na Flórida. 3 anos depois eu fui e aquela laranjeira pequena tinha crescido numa grande árvore de laranja. Só que ninguém cuidava o tempo todo. Então, sabe o que aconteceu? Ela produziu tantos frutos que todos os ramos estavam tão pesados que quebraram. E os frutos que que ela produziu, estavam sem doçura. Porque é a selva, A selva da árvore foi tão esticada que não conseguia produzir bons frutos. Ela produziu frutos pela aparência. Quando nós buscamos resultados, a gente até vai ver uns frutos de aparência, mas não vai ter a doçura. E os ramos não vão durar muito tempo. Quando nós estamos levados por metas, por números, crescimento, às vezes o crescimento que você vê é apenas um inchaço, não é crescimento não. Às vezes a gente até ter frutos, vamos mostrar ao mundo o que Deus está fazendo.
Mas Jesus vem na bondade dele e ele vai podando. Essa aqui você não precisa mais. Vocês entendem que o podar nem é de pecado. Jesus não poda pecado, ele consome pecado com fogo. O que ele poda é as coisas do seu caráter. É amadurecimento, é crescendo nele, é onde ele fala, por aquela época assim, era assim, mas agora não é mais, eu vou podar aqui. Para que mais da selva do meu espírito vai ser focado nessa área aqui. Então ele é tão bom, ele é o jardineiro perfeito. Que ele poda, que ele cuida. E ele usa todas as coisas em nossa vida, porque ele é um bom jardineiro. Eu amo que em João, quando Jesus apareceu para Maria, depois da ressurreição, ela está lá chorando, Jesus começa a falar com ela. Alguém lembra que ela achava? Achava que o jardineiro estava falando com ela, nem percebeu que era Jesus. Só que era o jardineiro. Era o jardineiro da nova criação. Porque Jesus é esse jardineiro. E sabe o que é? Não sei também porque eu estou falando isso, viajei um pouco, mas talvez é para alguém aqui. Ele é tão bom que ele sabe o que o solo da sua vida precisa. E ele sabe como tratar o solo. Então, uma vez, um amigo meu falou assim para mim, Nick, minha vida está sendo tão difícil, mano. Eu estou vivendo assim, um momento, licença a palavra, tá? Porque eu ainda não sei sempre quando é palavrão ou não. Se pergunta um brasileiro que fala que é, outro que fala que não, enfim. Me perdoe se é. Mas ele falou assim, minha vida é uma bosta. É palavrão? Ou um pouco feio? Ok. Mas eu tenho a licença gringo, tá? Então, ele falou, minha vida é uma bosta. E eu falei assim, amém, mano. E ele, amém como? Eu falei, então, bosta é uma boa fertilizante. Então, se você está passando por uma época de bosta, de porcaria, isso quer dizer que o solo está sendo fertilizado e preparado para as sementes de restauração que Deus quer colocar na sua vida. Então, e é tão fácil, né, dizer amém aqui. Tão fácil. Mas quando você está naquele momento, fala amém aí. Jesus, obrigado pela bosta da minha vida, porque você está fertilizando o solo do meu caráter. Talvez você pode usar uma palavra diferente. Enfim, consulte o seu pastor, tá? Ele vai te ajudar com isso. Ok, então, essa questão de permanecer, de habitar, de obedecer, tem toda a ver com a jornada que é a vida cristã. Como ser humano, a gente tem o hábito de sempre pensar na próxima chegada. É engraçado quando você pensa até na questão de idade. Quando você é uma criança pequena, você quer ser uma criança maior. Daí, quando você é uma criança um pouco maior, você olha para os adolescentes e fala, nossa, eu quero ser um adolescente. Daí, quando você chega lá para 15 anos, você vê o cara de 18 anos já com carteira, com habilitação, você fala, cara, eu quero dirigir. Daí, você chega com seus 18 anos, agora você está dirigindo, e você vê seu amigo que já está casado com 23 anos, cara, eu quero casar. Daí, você chega a casar, daí você vê, nossa, eu quero minha própria casa. Daí, lá por 30 anos, você consegue sua própria casa. E sabe o que acontece quando você chega com a responsabilidade do carro, do casamento e da casa? Você começa a falar assim, lembra quando a gente era criança? Era tão bom, né? É assim que a gente faz. Mas é porque como ser humano, a gente sempre quer olhar para a próxima chegada e também temos o hábito de pular etapas. Só que com sua vida com Jesus, não dá para pular etapas. Porque ele está em cada etapa, é uma jornada. Na vida cristã, Jesus é o destino e a jornada também. Então, nós estamos caminhando com Ele e nós estamos aprendendo a habitar nele em todos os passos da nossa vida. Então, não quero pular até um passo difícil,
porque eu vou aprender algo naquele passo sobre Jesus que eu não iria aprender num passo tranquilo. Faz sentido para vocês? Eu não quero receber, por exemplo, uma transferência de unção para pular os próximos 10 passos. Não, eu quero andar com Jesus em obediência, habitar na presença dele. Se ele quer me promover em algum momento, ele vai me promover. E ele vai me também sustentar. Mas eu não quero pular etapas, porque cada passo é precioso para ele. Por isso que o convite de Jesus sempre nos 4 evangelhos não era chega a mim, mas era siga-me. Porque é uma jornada com ele. Ok, tudo isso foi apenas a introdução. Amém? Ok. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 9, falando sobre a jornada, lembrando essas 3 palavras de habitação, de obedecer e de permanecer. A gente vai começar a partir de versículo 22 de Lucas 9, mas só para te dar o contexto aqui, ok? Pedro acabou de confessar Cristo, Jesus como Cristo, o Filho de Deus, tá? A confissão de Pedro é um momento assim, que a gente fala muito na igreja, muito incrível, porque Jesus lança a pergunta, quem as pessoas falam que eu sou? E todo mundo, talvez Elias, talvez o profeta e tal. E Pedro fala, tu és o Cristo, o Deus, o Cristo de Deus. E daí Jesus fala assim, pegando em versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Gente, que estranho para os discípulos, né? Deveria ter muito esquisito para eles. Vocês entendem? Porque a esperança messiânica deles era que o Messias, o Cristo é a palavra grega para Messias, tá? Então, quando Pedro fala o Cristo de Deus, o Messias de Deus, ele deve estar pensando assim, o Cristo chegou. Agora eu entendi, ele é o Cristo, ele vai restaurar o reino de Israel, ele vai restaurar o reino de Davi, ele vai chutar Roma fora da nossa terra. O Cristo, o Messias está aqui, gente. E o que é que Jesus fala? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Gente, eu acho que os discípulos estavam o quê? Assim, tipo, como assim? Você acabou de chegar. Tu és o Cristo, já vai morrer? Como assim? Mas Jesus não para por aí. Olha o que ele fala para os discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará. O Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, em verdade lhes digo que alguns do que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. São muitas coisas aqui que Jesus falou. Mas eu acho que a frase-chave é a frase que às vezes a gente dá menos ênfase, que é dia a dia. Tome a sua cruz, negue a si mesmo dia a dia e siga-me. Então Jesus não falou assim para os discípulos, façam uma declaração da sua fé em mim e pronto, um dia você vai estar comigo nos céus. Não, ele fala dia a dia. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa fé é uma fé dia a dia, dia a dia, dia a dia.
A gente estava conversando num café hoje e eu falei sim para Robert. O meu sim e o sim da Rachel, 15 anos atrás, antes da nossa mudança para cá, de vir para o Brasil, foi o sim mais fácil da minha vida. Foi mesmo. Porque Jesus fez tão claro o nosso chamado que não teve outra palavra a não ser sim. Agora, o sim diária, em cada dia depois daquele primeiro sim, é muito mais difícil do que aquele primeiro. Porque é uma sim que necessita disciplina e obediência. Disciplina espiritual para permanecer em Cristo e pratica as disciplinas que vão me ajudar a permanecer nele, crescer, amadurecer nele, que vão me ajudar a realmente aprender a obedecer a palavra dele diariamente e sim, que vai me dar a força através do Espírito Santo a negar a si mesmo. Porque o pecado entrou no mundo porque um ser humano decidiu a não negar a si mesmo. Ao invés de negar-se e agradar a Deus, Adão e Eva decidiram agradar a eles mesmos e negar a palavra de Deus. Então, o pecado entrou no mundo através dessa mesma coisa. E Jesus está dizendo assim, o único jeito de apagar o pecado original é negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, habite comigo. Não para de caminhar comigo. Então, essa vida com Jesus é uma jornada. Vocês estão comigo? Ok, vamos continuar. Versículo 18. Cerca de 8 dias depois, então, Jesus teve essa fala. Ele fala primeiro o que vai acontecer com ele. Eu vou ser entregue à morte, eu vou ser rejeitado de todo mundo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vocês que querem vir após de mim vão ter que também negar a si mesmo, tomar sua cruz e me siga no caminho. Esse é o que a gente fala, o caminho da cruz ou o caminho da salvação. E 8 dias depois, Jesus tem esse outro encontro. Só que é importante entender que por mais que passou 8 dias, Lucas, com intenção, coloque a história da transfiguração de Jesus logo após da fala sobre o caminho da cruz. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Dá uma pausada aí. Vocês sabem por que Jesus levou Pedro, Tiago e João na monte com ele e não o restante dos discípulos? Tem um propósito muito importante. Alguém sabe o que é? Por que Jesus levou Pedro, João e Tiago? Porque ele quis. Só isso. Ele é o Filho de Deus, ele pode escolher qualquer pessoa que ele quer. Você já estava assim, qual é o propósito? Não, só porque ele quis. Desculpa, eu sou vovô, tá? Então as piadas estão piorando a cada ano mais. É tipo uma doença que entra quando você tem neto, não sei. Mas subiram ao monte com qual propósito? Para orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Interessante que a palavra para transfigurou no grego é a mesma palavra que a gente lê em 2 Coríntios 3,18, que eu acabei de citar, onde fala que contemplamos a glória dele e estamos sendo transformados, ou seja, transfigurados na imagem dele. Então essa cena está acontecendo, essa glória está acontecendo, Jesus está sendo transfigurado e a roupa dele está com um branco brilhante, e eis do que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. Só uma anotação, tá? Moisés e Elias faleceram faz tempo, tá? Então eles estão lá, não sei, o Gaspar de Moisés, o Gaspar de Elias,
Não sei que era tipo, lembra no Star Wars quando Obi-Wan e Yoda vêm para conversar com Lucas, mas são mortos. Eu não sei como foi, tá? Mas eles estão lá conversando. Eu sou um pouquinho doentio, tá? Na cabeça, então eu viajo nessa... Eu imagino assim, Moisés e Elias meio flutuando, que nem Obi-Wan e Yoda. Na verdade, eu pareço muito. Tipo, Moisés é o Yoda, Elias é o Obi-Wan, enfim. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E essa aqui é talvez um versículo mais profundo da Bíblia que Lucas escreve. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Eu amo disso. Porque quem está escrevendo o Evangelho é o Lucas. Eu imagino o Lucas escrevendo a história. Daí, Pedro viu a glória, Jesus conversando com Moisés e Elias, e ele quis construir 3 tendas. Que idiota. Por quê? Pedro não sabia de nada. Pedro não sabia o que ele nem falava para eles. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. Eu também amo essa parte aqui. Ficaram calados. Sabe por quê? Eu imagino, tá? A Bíblia não fala disso, mas imagina assim, que Pedro, nesse momento de querer fazer alguma coisa, ele lança a sugestão de vamos construir 3 tendas. E dá para imaginar, Pedro está procurando pau lá no chão, está procurando tecido, já querendo construir uma tenda e fazer um camping lá com Jesus, Elias e Moisés. E daí quando eles estão descendo da monte, eu acho que talvez a ficha caiu para Pedro, que ele era muito bobo nesse momento. E ele virava para João e Tiago e falava assim: não fala para ninguém o que aconteceu lá em cima, tá? Não fala para ninguém que eu sugeria a fazer 3 tendas, tá? Essa vai ficar entre nós. Mas em algum momento alguém falou, porque Lucas escreveu aqui. Coitado do Pedro. Ok. Alguns pontos. O que isso tem a ver com a habitação? O que isso tem a ver com permanecer e com obedecer? Primeiro, Jesus está falando com quem? Moisés e? Moisés representa o quê? A lei. Elias representa o quê? Os profetas. Jesus não está falando apenas com a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias. Ele está falando com a lei e os profetas que apontaram para o Messias no Testamento Antigo inteiro. Paulo fala em Gálatas 3 que a lei em si nunca poderia salvar ninguém. Ela preservava as pessoas até o momento que o Messias tinha chegado. Então agora Jesus está lá conversando com a lei e os profetas, e nesse momento falando sobre a morte dele. E Pedro e seus discípulos, os seus companheiros, estavam caindo de sono. Mas quando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele, de repente, Pedro se despertou por causa da glória que ele viu. E a primeira coisa que ele pensou era: o que eu posso fazer ou construir para conter disso aqui que eu estou experimentando? Quantas vezes em nossa vida com Jesus a gente está caindo de sono em nossa fé? E de repente vem um momento
que nem um retiro, talvez um culto, talvez uma escola, talvez uma conferência, onde a gente sente ou vê novamente aquela glória e a gente já pensa o que eu posso fazer ou construir para conter essa glória que eu estou experimentando aqui. Quantas vezes a gente vê nas próprias igrejas e ministérios que Deus faz alguma coisa e de repente eles querem criar uma fórmula em como repetir aquilo a cada domingo ou a cada quarta-feira ou em cada retiro ou cada conferência. Facilmente, como ser humano, a gente corra para o fazer, o construir e o conter. Facilmente, eu mesmo, no meu próprio ministério, penso, o que eu posso desenvolver, construir? Porque Deus está fazendo algo aqui, a gente não quer perder. Como que eu posso, a gente não usa essa palavra, mas na verdade é isso, como que eu posso controlar isso aqui? Você tem que entender que na cultura de Pedro, tenda, para um judeu, significa o quê? O lugar de habitação da presença de Deus. Então Pedro não entendia que ele estava falando com a presença de Deus em Jesus Cristo. Ele acabou de confessar, tu és o Cristo de Deus. Mas ele ainda pensava, é bom que estamos aqui, vamos construir um lugar de encontro. Tenda significa isso para o judeu. Um lugar de encontro. E daí a voz de Deus vem e fala o quê? Ele fala, este é meu filho, o eleito. Escutem o que ele diz. E o que foi que o eleito, que o Cristo, que Jesus diz? Essa é a parte que eu quero conectar com o que a gente acabou de ler antes dessa passagem. Pense assim, Jesus fala para os seus discípulos, vocês são meus discípulos, querem vir após mim? Então você vai ter que negar a si mesmo. Eu vou entregar minha vida, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar, mas primeiro eu vou ser rejeitado, crucificado. Eu vou morrer. E vocês que querem me seguir, vão ter que seguir no mesmo caminho. Negar a si mesmo, tomar sua cruz e me siga diariamente. Foi ou não foi o que Jesus falou para os discípulos? Ou seja, quando Deus fala, escutem o que Ele diz, Deus está dizendo o quê? Jesus já falou para vocês qual é o caminho. Só que quando Pedro chegou a ver a glória no monte, ele pensava o quê? É bom que estarmos aqui. Ou seja, eu prefiro estar aqui no monte do que seguindo esse vale da sombra da morte, do caminho da cruz. Eu prefiro estar aqui onde eu vejo a glória e onde eu vejo a transfiguração do Messias, onde ele não vai morrer. Lembre que Pedro é o mesmo que falou, você nunca vai morrer, Jesus. E Jesus falou o quê? Fica atrás de mim, Satanás. Você não vai negar o Filho de Deus, a glória que ele vai ter em obedecer ao meu Pai. Então Pedro, pensando da mesma forma, é melhor que a gente permaneça aqui no monte, ao invés de seguir o caminho da cruz. Só que o caminho da cruz é o caminho da salvação. O monte é um lugar de encontro. Jesus é o lugar mesmo de habitação, de convergência dos céus e a terra. Quantas vezes em nossas vidas, talvez a gente correu atrás de um encontro no monte, ao invés de uma disciplina diária de permanecer em nosso relacionamento, nossa intimidade com Jesus Cristo. Sabe por que a gente faz isso? Porque é mais fácil receber uma oração no monte e sentir alguma coisa do que desligar o Netflix, desligar as redes sociais e ser disciplinada em nossa fé, em nossa caminhada com Jesus Cristo.
Porque às vezes aquela fé diária, dia a dia, negando a si mesmo, não tem sentimentos bons. Às vezes é difícil. Mas a promessa de Jesus é que Ele está conosco nesse caminho. Ele está podando onde você precisa ser podado. Ele está tratando o seu caráter. Ele está regando as sementes do teu espírito para que ele vai produzir bons frutos através da sua vida. A nossa vida não é uma vida, e não era para ser uma vida onde a gente só tem encontros com Deus no monte, mas onde nós habitamos em Cristo, seja no monte, seja no vale, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons. Eu quero encerrar com uma história, um testemunho de alguns amigos nossos, e daí a gente vai ter um tempo de louvor, de ministração. Vocês estão acordados ainda? Bom. E essa história tem um contexto que eu preciso falar para vocês, tá? Nós temos um amigo que é um pastor lá nos Estados Unidos, e ele sentiu o chamado missionário para um pequeno país da África. Eu nem lembro o nome, mas é um país muito pequeno. E ele sentiu o chamado para lá quando ele teve uns 25 anos. E ele deu o procedimento, ele conseguiu visto, ele foi para esse país africano e ele fez trabalho com mendigos nas ruas. E ele ministrava com esses meninos, principalmente, que moravam nas ruas. Depois de um ano, quando ele estava começando a conhecer mais as pessoas, o país negou a renovação do visto dele e ele tinha que voltar para os Estados Unidos. Então ele voltava para os Estados Unidos, meio confuso assim: Deus, eu respondi o chamado para tal país, eu fui para lá, eu estava começando a aprofundar minhas raízes lá, e de repente foi negado de visto? Eu não estou entendendo. Daí ele nunca mais entendeu aquilo. Era aquela coisa: dei para Deus, não deu certo, então tudo bem, eu vou confiar nele. Daí ele virou pastor de uma igreja dos Estados Unidos, e ele conheceu uns amigos em comuns conosco, amigos nossos que eram missionários lá da China. E esses missionários são amigos bem queridos nossos. Eles ficaram 17 anos na China. E eles antes eram executivos, vice-presidentes de bancos lá na Flórida. E ambos, o Mike e a esposa Dina dele, eles começaram a ter sonhos de bebês sendo jogados em lixeiras e caçambas. Todas as noites, pesadelo de bebê sendo jogado como lixo. E eles começaram a orar, e Deus levou eles a estudar e descobrir que lá na China, naquela época, era ainda aquele controle de população. Então as famílias não podiam ter mais que um filho. Então, se um filho nasceu com uma deficiência, eles jogaram o filho fora como lixo, porque não queria gastar seu único filho num filho que tem problema. Às vezes era só porque ela nasceu menina que eles jogaram fora, porque não iria dar continuidade, né, no nome da família e tal. Então eles venderam tudo e se mudaram para a China e abriram uma casa para cuidar dessas crianças com necessidades especiais. A nossa amiga Dina, ela falou para mim uma vez: Nick, 40% das crianças que vêm até a gente, que chegam na casa, vão morrer em nossos braços. Mas que privilégio ser as pessoas que conseguem entregar aquelas crianças e bebês nas mãos de Jesus Cristo. Ou seja, era um trabalho muito duro que eles fizeram. Muito duro. Além da perseguição que eles sofreram de ser gringos cristãos na China. Como que essas duas histórias se conectam? O meu amigo, que era pastor dos Estados Unidos, foi visitar meus amigos que são missionários na China. E eles lá falaram para ele que eles queriam construir uma clínica, né? Ao invés de ter apenas uma casa, ter uma clínica
para cuidar as necessidades de saúde dessas crianças. E ele, amém, vamos orar por isso e tal. Enfim, ele orava com eles. Uma semana depois, ele voltou para os Estados Unidos e ele recebe uma ligação internacional. E ele atende e a pessoa na ligação fala, esse é o Steve Wilson? E ele falou, sim, sou eu. E a pessoa falou, Steve, você não vai lembrar de mim. Eu era apenas um mendigo na rua em tal país, na África, mas você pregava o evangelho para mim e eu acreditava naquele Jesus. Ele falou, Steve, hoje eu sou presidente do país. Sério. E o país não é pobre mais, porque descobriram um campo de óleo, não sei se você fala assim, de petróleo lá, embaixo da terra, tá? E várias pedras preciosas. E ele falou, e como presidente, eu quero dizimar para aquilo que Deus fez através da sua vida na minha vida. E olha o que ele falou, que doideira. Ele falou, o meu país, eu sou autorizado a dar dinheiro para um projeto em tais países. E ele falou, um dos países é a China. Você conhece algum projeto social na China? E Mike, o Steve falou, conheço. Na verdade, semana passada, eu estava lá na China. E esses dois amigos meus, eles estão querendo construir uma clínica. E o cara falou, quanto que vai custar? E ele falou, $8 milhões. E ele, tá, a gente vai bancar o projeto. E ele e meu amigo Steve voaram para a China, conheceram Mike e Dina, bancaram todo o projeto e eles construíram a clínica inteira. Logo antes de inaugurar a clínica, depois que ela foi feita já, o governo chegou no projeto deles e falou, vocês são oficialmente encerrados, fechados. Eles pegaram as crianças que eles cuidaram há muitos anos e relocaram as crianças para os abrigos do Estado, ou seja, aquelas crianças não iriam sobreviver. Porque os abrigos do Estado da China, se a criança tem deficiência, eles botam no canto e deixam. Não vai cuidar. Eles tiraram todas as crianças. Pegaram as chaves do lugar. Deu 2 horas para Mike pegar todas as suas pertences. Depois de 17 anos vivendo lá. Fecharam o projeto, tomaram conta da clínica, da casa e acabou o ministério deles. Totalmente. E eu falei com Mike, uma semana depois que ele voltou. A esposa dela, Dina, nem estava lá. Ela estava nos Estados Unidos ajudando o filho dele a entrar na faculdade. Então, ela nem conseguiu se despedir da equipe de 120 pessoas que eles tiveram trabalhando com eles. Nem conseguiu se despedir das crianças que eles cuidaram há muitos anos. E o Mike me ligou uma semana depois que ele voltou e ele estava me contando toda essa história que eu estou contando para vocês. E eu lá chorando, ele chorando, a gente em pranto, gente. E eu falei, Mike, como você está, mano? Como é que está o teu coração? Com uma perda tão dolorosa assim. E ele sorria mesmo chorando. E falava, Nick, por 17 anos, a gente teve o privilégio de semear sementes do Evangelho na China. Que privilégio e que alegria. Ele não reclamava. Doeu sim. Mas ele aprendeu como permanecer, obedecer e habitar na jornada com Jesus. Então, mesmo quando o testemunho não acabou como ele queria, ele aprendeu que a lição mais importante da nossa fé, mas eu permaneci em Cristo. E por 17 anos, ele trouxe muitos bons frutos através desse permanecer. A dor, a decepção, a frustração, vou confiar nas mãos dele. Por isso que nós não podemos crer no evangelho da prosperidade. Porque o evangelho
A nossa prosperidade é a cruz e a ressurreição. É a nossa herança. Tudo o resto que Deus faz na sua vida é cereja no bolo. Mas Ele não precisa fazer. E às vezes, a gente esquece que Jesus fez uma garantia para nós em João 16, 33. Nesse mundo você vai ter tribulação. Ele é uma promessa dele. Eu acho que é a promessa menos recebida da gente, né? Quando a gente canta, todas suas promessas são sim e amém. Jesus canta, nesse mundo você vai ter tribulação. Sim e amém. É uma promessa. A gente não deve ficar chocado quando vem a tribulação. Promessa. Na verdade, se você não está enfrentando nada, provavelmente também não está fazendo nada para o avançar do reino de Deus. Mas se nós estamos caminhando com Jesus, vamos ter tribulação e sofrimento. Mas sejam de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E eu estou com vocês. Essa é a lição que meu amigo Mike e minha amiga Dina aprenderam. Esse é um momento de tribulação, de sofrimento, mas sabe o que? Jesus já venceu tudo isso. Eu sou dele, ele é meu. Eu pertenço a ele, eu não pertenço à China. Eu pertenço a Jesus. Eu não pertenço ao meu ministério, eu pertenço a Jesus. Eu não pertenço nas histórias legais que agora eu não vou poder falar. Porque eu pertenço a Jesus. Então toda a história, seja bom, seja doloroso, é para a glória dele, para glorificar ele mesmo. Bem, vamos adorar? Eu queria encerrar esse tempo com uma música nova. Rodrigo já cantou um pedaço dela, mas é chamada O Credo do Cordeiro. E ela fala sobre o Cordeiro que foi morto, mas que agora está no trono. E eu queria encerrar com um tempo de ministração, na verdade o Espírito Santo direto aos seus corações, porque não tem nada a ver comigo, mas eu vou cantar essa música e eu quero desafiar vocês a abraçar a jornada e o processo. Busque e pede que o Espírito Santo sonda o teu coração para ver onde você tem uma mentalidade mais de visitação, onde Jesus quer transformar aquela mentalidade para uma mentalidade de habitação. Pede para o Espírito Santo, sonda o teu coração de onde você está procurando a promover as coisas ao invés de obedecer o direcionamento de Deus. Pede para o Espírito Santo, sonda o teu coração para ver onde você precisa aprender novamente a permanecer e não apenas visitar com Jesus. E pede para Ele a coragem, isso que eu senti para esse momento, pede a coragem de permanecer em Cristo. Porque fé radical é permanecer em Cristo. Fé radical é manter seus olhos em Jesus Cristo. No caso dos meus amigos, mesmo quando o governo comunista fala, acabou seu ministério. Mas onde estavam os olhos do meu amigo? Olhando para Jesus. Porque eu posso perder tudo, mas eu ainda tenho Jesus, então eu ganhei tudo. Então eu quero para vocês ter esse tempo, eu vou pedir assim, se está tudo bem com vocês, nem ora um para o outro. Sabe por quê? Esse é algo tão pessoal, de dizer, Jesus, eu quero manter meus olhos em Ti. Me poda esta noite. Poda os ramos que estão pesando o meu caráter, pesando o meu ministério, o meu chamado. Me poda esta noite, Jesus. Queima com o fogo consumidor dentro de mim. Me molda ainda mais na sua imagem. Eu quero ser transformado ou transfigurada na sua presença. Então, tome o teu lugar que você quiser. Você pode ficar em pé, você pode se prostrar, pode fazer um altar lá na cadeira. Mas tenha esse tempo, enquanto que nós adoramos o Cordeiro que foi morto e que agora está no trono, e entregue sua vida novamente no altar diante do Cordeiro. Te glorifico.
digno é o Cordeiro que foi morto. Digno, 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 digno é o Cordeiro que foi morto. Em toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus, toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. E só você é digno de abrir o livro da vida. Pois na cruz você morreu, seu sangue derramou, o Cordeiro que foi morto. Você pagou o preço de todo o pecado e ressuscitou. E todos os que crerem em você terão a vida eterna. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. Quando a gente canta toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, a gente está dizendo: eu dou minha vida para te glorificar. Os anciões jogam suas coroas aos pés de Jesus para declarar que só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é digno de todo louvor, digno das nossas vidas. A igreja clamará junto com o céu que só você é digno. O Cordeiro que foi morto agora está no trono e Ele reinará para sempre. Joga suas coroas aos pés dele essa noite. A igreja clamará junto com o céu e só você é digno. O Cordeiro que foi morto agora está no trono e Ele reinará para
para sempre. A igreja clamará. A igreja clamará junto com o seu, que só você é digno. O cordeiro que foi morto agora está no trono e ele reinará para sempre. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. Toda a glória, toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e o louvor ao Cordeiro Jesus. Digno, 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 digno é o Cordeiro que foi morto. Digno, 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 digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus, nos entregamos as nossas vidas aos seus pés. Nos dá a coragem de manter os nossos olhos fitos em seus olhos, Jesus. A gente quer viver uma fé radical que não está baseado naquilo que nos faz, mas de onde nós estamos. E nós queremos habitar em Ti, Jesus. Espírito Santo, obrigado que a gente não faz nada pela nossa força. A gente nem poderia habitar em Ti pela nossa própria força. Mas Deus, você colocou o Teu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte, dentro de nós como uma âncora da Sua presença. E nós queremos manter e permanecer em Ti, Jesus. Queremos habitar em Ti e queremos obedecer os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.